boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O prolongamento da guerra na Ucrânia, que já dura mais de um mês, contraria a previsão de muitos analistas. A maioria acreditava que os russos conseguiriam o controle do território ucraniano em poucos dias. Há 3 semanas, Mariupol está cercada pelo exército russo. Os relatos que chegam da cidade portuária são de que a população está em estado de calamidade, sem água, comida e energia elétrica. Mesmo assim, os ucranianos resistem e negaram uma ordem de rendição enviada pelo inimigo nessa semana. Mariupol pode ser considerado um retrato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro. A previsão inicial da maioria dos analistas era de um desfecho rápido, com a vitória do exército russo sobre o inimigo. Mas um mês depois, o conflito se prolonga em solo ucraniano. A estratégia de guerrilha adotada pela Ucrânia tem sido bem sucedida contra os ataques. Métodos simples, como o uso de coquetéis Molotov, a participação da população e uma campanha de motivação nas redes sociais, são a base da resistência. Não só me surpreendeu, como surpreendeu o mundo todo. Ninguém esperava. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma potência nuclear poderosíssima, é a segunda potência nuclear do planeta, é o segundo vendedor de armamento no planeta, ou seja, tem disponibilidade muito grande de armamentos modernos. O primeiro são os Estados Unidos, então não se esperava um prolongamento tão significativo dessa guerra. Do outro lado, os russos apostam na chamada guerra de exaustão, segundo a avaliação dos especialistas. A estratégia é uma lenta asfixia do inimigo, que fica cada vez com menos recursos humanos e materiais para lutar. O problema desse tipo de ação militar é que, além de mais demorada, também se torna mais sangrenta, como é o caso de Mariupol. E a pergunta que o mundo faz hoje é até quando vai essa guerra? Um mês após o início do conflito, os sinais dados no campo de batalha não são nada otimistas. A previsão dos especialistas é que ela está longe do fim. Se o Putin ceder, retirar as tropas e não atingir seus objetivos, internamente ele terá problemas seríssimos. Se o Zelensky ceder aquilo que o Putin, impõe, o Zelensky ficará numa situação difícil. E nesse cenário pessimista, a diplomacia é o último recurso que traz esperança de um cessar-fogo. Várias rodadas de negociações foram realizadas, até agora sem avanço significativo. O único consenso até agora é que o conflito causa prejuízos para o mundo todo. O que a gente torce, que a gente deseja, é que haja um acordo de paz o mais rápido possível, porque os que perdem são os civis. Quem está sofrendo é o povo ucraniano, o povo russo com as sanções e todos nós. O casamento ainda é um sonho para milhares de pessoas em todo o mundo. Uma situação que não exclui os ucranianos que enfrentam uma guerra há mais de um mês. Recentemente, a prova de amor de um casal de soldados na Ucrânia rodou o mundo. A dupla decidiu oficializar o matrimônio em plena zona de guerra, perto de um dos postos de controle montados nas estradas de Kiev. A tensão de ter o veículo parado pelas Forças Armadas em meio à guerra na Ucrânia
foi transformada naquela cena dos sonhos. Todos os ocupantes do carro sabiam que a blitz era falsa, menos a noiva, surpreendida pelo pedido de casamento no meio do conflito. Mas esse não foi o único casal que resolveu dar o passo à frente depois que a guerra começou em 24 de fevereiro. Nesse caso, marido e mulher são soldados do Batalhão de Defesa de Kiev, capital da Ucrânia, a cidade mais cercada e atingida por tropas russas em todo o país. Uniformizados, Lécia e Valery, que já viviam juntos, decidiram oficializar a união em plena zona de guerra. Mas por que nesse momento? Fabiano de Abreu, formado em Psicologia, Antropologia e PhD em Neurociência, analisa. Faz parte do instinto. É você tentar fazer tudo o que você pode fazer com a, entre aspas, certeza de que pode morrer. Até porque a gente está falando em guerra. A probabilidade de morrer numa guerra, principalmente como essa, é muito grande. Apesar disso, a união teria levado um pouco de alegria não só ao casal, mas às forças da Ucrânia. Todo esse estresse, toda essa ansiedade relacionada ao momento que eles estão vivendo de guerra, até porque não podemos esquecer que a ansiedade é uma pendência, a ansiedade é relacionada ao instinto. Então, a ansiedade ela está acionada a todo momento, assim como ela é acionada, ela vai acionar a amígdala cerebral, ela vai acionar o sistema límbico do cérebro relacionado às emoções. A noiva disse que é difícil chamar de felicidade incondicional nesta situação, mas desabafou. Com certeza nos sentimos aliviados. Estou muito feliz em ver meu marido pela primeira vez desde o início da guerra. Até o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, acompanhou a cerimônia improvisada, ocorrida no último dia 6. Foi ele que publicou em suas redes sociais o vídeo que rodou o mundo com a seguinte legenda: "A vida continua e vamos proteger a vida de Kiev, nosso estado." Uma mensagem de esperança ao povo que a cada dia prova seu patriotismo. Porque para eles que estão ali brigando é orgulho. Então, eles estão lutando pelo país, estão orgulhosos disso. E aí os casamentos se tornam ainda mais importantes para o momento. Quando você vai fazer esse ato, só o fato da expectativa em acontecer já faz com que libere esses neurotransmissores, como exemplo da dopamina, que você libera na expectativa. E aí, quando você está casando, você libera também a serotonina, que são neurotransmissores da felicidade. Então, se eles pudessem casar todos os dias, eles casariam todos os dias. Não dá para casar todos os dias, mas nos noticiários surge ao menos uma história assim quase que semanalmente, desde o início do conflito. E essa aqui foi uma das primeiras. Arieva, de 21 anos, e Fursim, de 24, estavam de casamento marcado para maio em Kiev. Mas a guerra começou e fez o casal antecipar a união para fevereiro. Ao som de sirenes que davam alerta do início dos ataques, os jovens disseram o tão sonhado sim. Depois da cerimônia, os recém-casados que se conheceram em 2019 em um protesto na capital ucraniana foram direto ao Centro de Defesa Territorial local para unir esforços à defesa do país, como contou Arieva em entrevista. A situação é difícil, vamos lutar pela nossa terra, talvez possamos morrer. E só queríamos estar juntos antes de tudo isso. Mas a jovem mantém a esperança. Torce pela saída da Rússia do país para que ela e o marido possam comemorar normalmente. Celebrar o fim da guerra, o início do casamento, a formação de uma família, que especialmente nessa hora mostra ainda mais o seu valor. A família é uma necessidade ancestral, natural,
faz parte da evolução humana e ela faz bem, fato. Nós evoluímos mediante a isso, então temos sempre que preservar pelos momentos de lazer, principalmente o Brasil, o país mais ansioso do mundo, isso são dados da OMS, pegar os fins de semana pelo menos e passar com a família, seja nesse parque que está atrás de você, seja numa floresta, tudo que tem vinculado à natureza, é importante você passar com a sua família. Os reflexos da guerra na Ucrânia ultrapassam as fronteiras. O conflito acelerou o aumento de um item que é essencial na fabricação de vários produtos: o trigo. O preço do cereal disparou no mundo. Mesmo com a promessa da Argentina, o maior vendedor de trigo para o Brasil, de manter o fornecimento regular, o consumidor interno já sente os impactos no bolso. De fevereiro até agora, o preço do trigo subiu 40% para o setor de moagem, responsável por tratar o produto e fazer a distribuição para as indústrias. O encarecimento é reflexo do conflito entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores e exportadores do grão. Respondem por cerca de 30% das vendas internacionais. E com a interrupção das exportações desses dois gigantes, as cotações dispararam nas bolsas. 60% do trigo que o Brasil usa vem do exterior, mas de outros países, a maior parte da Argentina. O trigo mais caro está chegando à indústria, que está com estoques novos e preços mais elevados. O preço do trigo impacta vários produtos. A farinha de trigo, os biscoitos e o pão francês são alguns dos itens que já tiveram aumentos significativos de fevereiro para março. Segundo o FMI, o conflito também coloca a segurança alimentar global em risco. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. O governo federal zerou os impostos de importação do etanol e de 6 itens da cesta básica. A medida, que tenta frear a inflação, vai valer até o fim do ano. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a zero das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. E para quem trabalha com transporte de aplicativos, já não estava nada fácil lucrar com o preço dos combustíveis nas alturas. Agora a situação está ainda mais complicada. Seu Derossi trabalha como motorista de aplicativo há quase 5 anos.
tem mais de 30 mil corridas feitas. São 14 horas por dia de serviço para ganhar livre até R$ 1.500 por semana. Com o aumento dos combustíveis, o ganho vai diminuir. Eu acredito que deva cair para 1.100, 1.200. Para nós que vivemos do aplicativo, é um valor assim bem significativo. O combustível representa até 50% dos custos de quem trabalha com aplicativos de transporte. Aqui na capital atuam 4 empresas de aplicativos. Depois do aumento do preço dos combustíveis, apenas uma sinalizou que vai reajustar o ganho do motorista. 6,5 da Uber. Então ela nos posicionou que ela vai colocar isso no Brasil todo. Estamos aguardando esse posicionamento certo dela, porque por enquanto ainda não caiu nas corridas ainda. Segundo o sindicato da categoria, a capital tem 7 mil motoristas de aplicativos que dependem exclusivamente desse serviço para sobreviver. Outros 4 mil trabalham com aplicativos para complementar a renda. Nós temos policiais civis, nós temos policiais militares, nós temos amigos da Guarda Municipal, profissionais liberais, advogado, por exemplo. Ainda segundo o sindicato, a quantidade de motoristas de aplicativos até aumentou nos últimos anos, porque ainda é uma forma de driblar o desemprego e a crise econômica. Por outro lado, o poder público tem feito leis que trazem mais gastos para quem atua no setor. Nós temos até o final do mês, pelo decreto municipal, para se fazer um cadastro na prefeitura, tem que abrir uma empresa MEI, tem que fazer, eles querem dar um curso para os motoristas, ensinar os motoristas a dirigir de novo, não vejo necessidade nisso, e fazer o exame lá para ver quem está usando droga ou não. E isso tudo gera custo. E agora, com o reajuste de quase 19% no preço da gasolina, o setor de aplicativo de transporte deve sofrer mais consequências. A minutagem de espera vai aumentar, porque vai diminuir o número de veículos. Ou seja, corrida, que era para chegar na origem em torno de 3 minutos, deve aumentar em 5 minutos. Então, quem vai ser prejudicado é a população. E também o motorista, porque o motorista não vai poder trabalhar por essa questão desses aumentos abusivos da gasolina. E veja a seguir, evento que acontece nas principais capitais brasileiras discute o futuro do mercado de games, a maior indústria de entretenimento do mundo. E ainda, o uso de máscaras se tornou opcional em várias cidades do Brasil. Saiba quem deve continuar usando o item de proteção. Nós voltamos em instantes. Até já! E nos últimos dias, várias cidades brasileiras tornaram o uso da máscara opcional em lugares fechados e abertos. Mas muita gente ainda tem medo de deixar de usar o item de proteção. Vamos conferir agora o que dizem os especialistas. Para muita gente, foi um alívio. Depois de cerca de 2 anos com o rosto coberto, chegou a hora de respirar livremente, quase em todos os lugares. Com exceção apenas do transporte público e centros de saúde, na maior parte das cidades que derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Mas para esta infectologista, a decisão poderia ter esperado um pouco mais. Já que recentemente a gente liberou para ambiente aberto, o ideal seria que a gente verificasse como é que está evoluindo o movimento da pandemia, né? A pandemia não acabou, o coronavírus continua circulando. A gente verificasse como é que anda o movimento dos casos para depois a gente fazer uma liberação em ambientes fechados. Vale lembrar que o uso do equipamento de proteção não é proibido. Portanto, quem se sentir mais seguro com a máscara pode e deve usar, até por uma questão de saúde mental. Principalmente se você sente que está te gerando uma ansiedade, você está com receio, não tenha medo, não tenha vergonha de andar de máscara. Então, coloca a máscara, fala, mas vão olhar para mim esquisito, não tenha vergonha, procure o seu bem-estar. Então, se para você é confortável utilizar a máscara em lugares fechados, ou mesmo em locais abertos, utiliza. Porque ela é, sim, um gatilho muito forte para desencadear uma ansiedade gigante
que pode causar uma crise de pânico ou mesmo se instaurar uma crise de ansiedade em você e você desenvolver esse transtorno da ansiedade. A psicóloga lembra que tem gente que não quer deixar de usar o acessório, não apenas por medo da Covid, mas porque se habituou a esconder supostas imperfeições atrás da máscara. Teve algum probleminha no dente que foi deixando para depois da Covid e na máscara escondia. Então você teve algum problema, uma espinha, uma coisa de aparência estética mesmo que você foi deixando, isso vai mexendo com a sua autoestima. Porque você ficou ali meio escondidinho, meio encoberto com a máscara e agora você vai abrir de uma vez. Você não teve tempo ainda de se cuidar e depois você não conseguiu se preparar. Mas assim, é olhar e falar, essa sou eu. E se assumir do jeito que você é, do jeito que você está agora no momento. E não é só estética, não. As expressões faciais também ficaram escondidas por muito tempo. Eu vi, inclusive, vários memes aí nas redes sociais das pessoas fazendo careta e fazendo assim, com a boca. Agora a gente não vai poder mais, porque vai estar todo mundo olhando e vendo aquilo que a gente vai estar fazendo, as expressões que a gente faz com o nosso rosto. Então é o período de estamos voltando a um normal diferente e tomar muito cuidado. Mas principalmente, acho que o pior gatilho é do medo. Eu acho que a gente não está preparado, não se preparou, não foi uma coisa paulatina, aos pouquinhos, para a gente se preparar para tirar a máscara e se sentir seguro. A infectologista reforça que a maior segurança está nas vacinas. Foi com base nos altos índices de vacinação que estados e municípios tornaram o uso de máscara facultativo para lugares fechados. Portanto, esse deve ser o foco, especialmente agora, com a chegada do outono. A gente está entrando numa época do ano em que os vírus circulatórios, todos eles circulam mais e se espalham mais. Então, que elas continuem higienizando as mãos com álcool gel, com água e sabão, que elas mantenham a sua vacinação em dia, vacinem-se para a gripe, tá? E continuem tendo a consciência, pelo menos, do uso de máscara, se você tem algum sintoma respiratório. É importante para que você não transmita esse vírus para outras pessoas, que você cobre das outras pessoas que elas se vacinem. Manter os ambientes arejados e evitar aglomerações ainda é recomendável. E se tiver sintomas gripais, a especialista orienta a volta do uso da máscara. Isso é um ato de carinho, de responsabilidade. Vamos aproveitar o que a gente aprendeu nessa pandemia, né, para tentar melhorar, né, ter cidadania, ter amor ao próximo e tentar melhorar a vida das outras pessoas, proteger as outras pessoas. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, trazemos um alerta. Doenças da boca podem causar complicações à saúde, agravar sintomas do coronavírus e até levar à morte. Aos 22 anos, a youtuber Paula Balt descobriu que estava com gengivite, uma inflamação na gengiva, causada pela limpeza bucal inadequada. Eu esquecia de passar fio dental e quando passava com muita agressividade. E isso foi fazendo com que a minha gengiva ficasse machucada. E eu pensava que o sangramento vinha daí. E aí foi quando eu comecei a sentir muita sensibilidade, onde eu mordia e doía, onde vinha aquele mau hálito mesmo eu escovando os meus dentes. E uma amiga falou, olha, vai no dentista, que é gengivite. E se não tratada, a doença pode evoluir para uma periodontite, como explica o cirurgião dentista Navarro Lúcio. É quando essa gengivite se alastrou mais na boca do paciente, né? Já está em várias áreas, já está ali formando tártaro também ao redor dos dentes do paciente e com isso a inflamação ela vai da gengiva e ela também vai para os ligamentos do dente, atingindo até o osso e a pessoa pode até perder o dente por causa de uma gengivite. Logo que recebeu o diagnóstico, a jovem deu início ao tratamento necessário e teve uma boa mudança de hábitos. Colocar essa saúde bucal em primeiro lugar, né? Colocar essa saúde como topo e prioridade na vida. Ainda bem que agora ela pensa e age assim, porque foi só depois de controlar a doença que a Paula contraiu a Covid-19, que poderia ter sido agravada se ela ainda tivesse gengivite. A Covid-19 tem muitos estudos mostrando que ela é uma doença vascular, né, que ela inflama os vasos sanguíneos. Então, a gengiva nada mais é do que puro vaso sanguíneo, por isso que ela sangra com tanta facilidade. Então, se você tem uma gengivite e você tem, acaba contraindo, né,
com o Covid, você vai potencializar mais ainda a sua inflamação dos seus vasos. Um estudo publicado por uma revista europeia de periodontologia mostrou que pacientes com Covid-19 que apresentam doenças gengivais têm 3,5 vezes mais chances de internação em unidades de terapia intensiva e 4,5 vezes mais necessidade de ventilação mecânica. Já o risco de morte pela doença nesses pacientes, segundo a publicação, pode ser 9 vezes maior se comparado aos infectados com a gengiva saudável. Mas o fato é que essa falta de cuidados bucais pode prejudicar não somente os sintomas da Covid-19, mas causar aí prejuízos ao organismo como um todo. Isso porque as bactérias existentes na boca podem circular o corpo inteiro por meio da corrente sanguínea e então causar doenças ou agravar aquelas pré-existentes. Esse clichê, né, que a saúde começa pela boca, não é por acaso, né? Por quê? Porque é a primeira via de entrada para dentro do nosso corpo. Então, se você tem um dente que precisa fazer canal, uma restauração quebrada, uma cárie, qualquer doença bucal, ela vai, de alguma forma, refletir na saúde geral do paciente. O dentista explica que muitas vezes a inflamação dentária não diagnosticada é o que impede a cura de várias doenças. Há uma artrite que não sara nunca, uma sinusite que não sara nunca, uma inflamação geral no corpo, uma gastrite, um problema de estômago que não sara, mau hálito que não sara nunca, é o quê? Às vezes é um dente da pessoa que está aberto, é um dente que precisa fazer um canal, tártaro que a pessoa tem, uma inflamação na gengiva, uma periodontite. O empresário Beto Carreiro morreu aos 70 anos em 2008, vítima de uma endocardite, uma inflamação no coração causada por uma bactéria presente na gengiva. Por que ele morreu? Porque tinha uma inflamação na boca que não sabia, e essa inflamação parou no coração e acabou desencadeando um infarto, um derrame, e a pessoa acaba morrendo sem saber, né, por causa de uma doença silenciosa. Todos esses fatores revelam a importância da visita ao dentista no mínimo uma vez ao ano, desde o início da vida. A Paula aprendeu a lição. E tô sempre chamando a atenção do meu bebê, ele tem 1 ano e 6 meses, eu já incentivo ele também a ter esse cuidado com a boquinha dele, para ele crescer e não ter nenhum tipo de problema com isso. O dentista explica que a boca do bebê deve ser higienizada com gaze desde o nascimento, mas os cuidados devem começar ainda no pré-natal, com a saúde bucal da mãe. Para ela passar a gestação com saúde bucal, sem gengivite, sem diabetes gestacional, que também inflama mais ainda a gengiva da paciente, né? Então, são vários casos que, durante a gravidez, a alteração hormonal também vai influenciar na saúde da mulher. A saúde bucal também está atrelada à saúde mental. E hoje a Paula está no consultório para fazer um tratamento que vai dar a ela não só uma boca mais saudável, mas mais beleza e qualidade de vida. Os setores ligados ao agronegócio brasileiro estão acompanhando com preocupação a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o quanto ela pode afetar o fornecimento de fertilizantes. O Brasil hoje importa 85% desses produtos, sendo que 23% vem diretamente da Rússia. Mas há pelo menos 3 anos, os pesquisadores de uma universidade de Criciúma, no sul catarinense, se dedicam em usar 2 produtos de rejeito do carvão mineral para produzir fertilizantes de baixo custo e de alta rentabilidade para os produtores. Observar, pesquisar e desenvolver produtos que auxiliem em diversas áreas, aproveitando rejeitos do carvão mineral. Esse é um dos objetivos do Centro de Pesquisa de uma universidade no sul catarinense, ligada diretamente ao carvão. E através de vários estudos nasceu a possibilidade de transformar as cinzas da queima do carvão mineral em fertilizantes de alta rentabilidade e baixo custo para o produtor. A intenção é a gente utilizar
produtos que são um passivo ambiental, né? E tornar ele um produto que tenha rentabilidade, que tenha um uso econômico novamente, e reinserir ele novamente na cadeia econômica, né? Então, nessa situação da cinza do carvão, a gente viu uma possibilidade de, então, a partir dela, fazer um processamento, né? E gerar um produto que trouxesse, então, para a área agrícola, uma das aplicações na área agrícola, né? E que desse esse retorno, né, desse passivo ambiental e, ao mesmo tempo, estivesse dando lucro para o agricultor, lucro para o setor agro, né? Principalmente no atual momento que a gente vem vivendo de crise de fertilizantes, né? de problemas na quantidade, na disponibilização desse produto no mercado, né? O novo fertilizante tem como uma de suas propriedades a liberação lenta dos seus componentes, o que é um processo inovador, levando valor ao setor agrícola, incorporando novas tecnologias e aumentando a eficácia produtiva. A fase de testes do produto já iniciou em uma estufa climatizada e livre de problemas climáticos. Através dessas amostras que estão sendo desenvolvidas com o controle, o produto será levado a campo para mostrar todo o seu poder em solo e nas diversas condições do tempo. O objetivo deste ambiente aqui, desse container, é a gente ter um ambiente 100% controlado, para que a gente faça o primeiro teste do fertilizante aqui dentro, né? Para a gente não tenha nenhuma interferência de qualquer outra variável ambiental. Porque como um equipamento, uma máquina tem o seu manual e os seus critérios específicos de funcionamento, uma planta também tem, né? Ela tem condições ideais ambientais para ela ter o seu máximo rendimento, né? Então aqui dentro a gente tem controle da iluminação, a gente tem controle da temperatura, a gente tem controle do nível de CO2 que tem aqui dentro, né? Controle da umidade do solo também. Então a gente tem o controle sobre todas as variáveis, a gente consegue colocar todas as condições ideais para o pleno desenvolvimento da vegetação. A única variável aqui dentro é a quantidade de adubo e o tipo de adubo. Então, a partir disso, a gente consegue balizar quanto de adubo é necessário, a efetividade do nosso adubo com essa nova tecnologia, né? E a partir do momento que a gente tiver certeza do que a gente está propondo, né, através desses testes aqui dentro, né, a gente então vai para campo. E lá em campo a gente vai enfrentar as adversidades ambientais naturais que existem em campo, né? O estudo utilizando fertilizantes a partir das cinzas do carvão mineral já está em desenvolvimento. Deve demorar mais 3 anos para ser concluído. Já o estudo à base do enxofre também começa a ser projetado. Hoje o enxofre é visto como realmente um problema ambiental, né, associado a ele. Hoje eles são depositados, né, em grandes depósitos de rejeito. Uma das iniciativas é transformar esse enxofre como um problema ambiental num produto de alto valor agregado. Dentre as aplicações está o uso como fertilizante, né? Esse é um trabalho que está também se iniciando aqui no Centro de Tecnologia, assim como já aconteceu com o uso da cinza, né? Cinza da queima de carvão mineral, transformado, né, isso num fertilizante para liberação lenta. E sempre agregando valor e reduzindo o custo, né? Então, agora com essa demanda de fertilizantes, vai passar por isso os fertilizantes de grande desempenho, mas de baixo custo. E a gente resolve 2 problemas, né? Mitiga a questão dos impactos, né, ambientais, mas agrega valor em algo que o Brasil tem muito consumo. A universidade já conta com parcerias no setor de agronegócio para dar continuidade às pesquisas e também estão fechando com alguns outros segmentos para que o produto possa continuar tendo maior investimento na pesquisa e na conclusão dos projetos. Uma grande empresa. O mercado brasileiro de games tem crescido e atravessado fronteiras. A exportação dos jogos aumentou radicalmente e o consumo no mercado interno também é enorme. Essa semana, uma universidade que profissionaliza e capacita profissionais para esse setor promoveu um evento nas principais capitais brasileiras para discutir o futuro desse segmento. Quando a gente fala do mercado de games, é importante lembrar que esse é um dos mercados que mais cresce no mundo. Ele só perde ultimamente para o setor da medicina, e a medicina cresce muito também por conta da interferência da tecnologia dentro do mercado da saúde, né? da medicina no geral. Esse mesmo fator da tecnologia é o que faz o mercado de games crescer.
A gente sabe que a gente está há 2 anos aí com esse universo do Covid, em que o nosso contato pessoal ficou bastante restrito e em que todos nós tivemos que reaprender a organizar as nossas vidas e aprender a nos relacionarmos digitalmente. Quando a gente fala disso, quando a gente transpõe isso para a indústria dos jogos... Acessar os mercados internacionais sempre foi um desafio, um dos maiores obstáculos para a indústria de games, para a indústria de desenvolvimento de games no Brasil. Iniciativas como a Brasil Games chegam para funcionar como uma ponte, para auxiliar no acesso desses mercados. A gente tem no Brasil alguns bons exemplos de empresas que deram certo, sendo que a mais expoente delas é a Wildlife, ou seja, é a primeira empresa a ser avaliada em mais de $1 bilhão, é o primeiro unicórnio brasileiro, e essa empresa já se beneficiou em algum momento da sua história de um programa como esse. Então esses programas eles tendem a funcionar e dão super certo. Em 2020 a gente teve um aumento substancial do consumo de jogos, né? O consumo de jogos aumentou muito acima da média esperada, muito por conta dos lockdowns em todos os países do mundo, né? Por conta do Covid-19. Então, isso gera um impacto nos números observados pela Brasil Games. Eu trabalho com jogos por quase 20 anos agora. Eu criei muitos jogos na minha vida. Eu gostei muitos tipos, jogos para celular, por Facebook, por PlayStation, Nintendo. E sempre tem um time muito bom, pessoas muito diferentes. Quando a gente fala da indústria de jogos e a gente fala desse crescimento da indústria de jogos, é importante lembrar que a gente chama de indústria porque ela pega várias áreas diferentes. Ela tem desde os atletas, dos técnicos, dos preparadores, das pessoas que vão ganhar a vida jogando, dos sportscasters, que são os locutores, que agora são super necessários com tantas sessões de streaming que estão acontecendo. A gente sabe que é como a narração de um jogo de futebol. Às vezes a gente procura o canal que tem aquele jornalista esportivo que a gente gosta de ouvir para assistir o jogo. É a mesma coisa para o sportscaster, para os jogos digitais. Então essas são todas carreiras dentro dessa indústria. Depois tem aquela camada dos profissionais que criam os jogos em si, os artistas que criam os personagens, os cenários, os efeitos especiais, o pessoal que trabalha com música para games, quem é mais velho, né, e joga, por exemplo, jogos como Tetris, a gente ouve a musiquinha do Tetris, a gente não precisa da tela para lembrar e saber que aquele jogo é o Tetris. Então todos os profissionais da área de música, efeitos sonoros, os profissionais da área de design que vão criar a missão do jogo, faseamento, gerenciar as equipes, os profissionais da área de vendas e marketing que põem esses jogos à venda fisicamente nas lojas ou digitalmente nas plataformas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.